queridas e queridos, amoras e amores, no vídeo de hoje falarei sobre passo a passo para você fazer o planejamento semanal. É fundamental, é um hábito que há alguns anos eu adotei e hoje em dia ajudo muitas pessoas. E então vamos de vinheta, porque tem bastante coisas para falar para você organizar a sua semana e já começar ela planejada. E isso vai fazer toda a diferença na sua organização do tempo, na gestão da sua vida e, é claro, na sua produtividade. Bora de vinheta, então, pra gente começar! Tava falando esses dias com um colega de trabalho que ele me pediu: Hannah, me ajuda a organizar minha semana, porque eu tô com muitas questões, tô fazendo faculdade, tem trabalho, ao mesmo tempo tem outras tarefas, vida social, e não tô conseguindo dar conta da minha agenda. E aí, obviamente, que eu ajudei ele a organizar a semana, então um mentorado meu, né, virou meu mentorado, e eu quis trazer aqui um passo a passo para você planejar a sua semana. Porque o planejamento semanal foi algo que há alguns anos mudou a minha vida, e a forma de organizar a agenda, já ajudei muitas pessoas com essa forma, e acredito que não tem uma verdade absoluta, não tem, né, uma regra, porém funciona bastante para você conseguir organizar as suas tarefas, a sua vida e não se sentir engolido pela vida. Então, hoje é domingo, estou gravando num domingo e o domingo é o dia em que eu faço o planejamento semanal e eu recomendo que você faça também o planejamento semanal. Então, para começar esse passo a passo, eu vou falar alguns pontos importantes que é fundamental num planejamento semanal consciente e um planejamento semanal que seja efetivo, né, que lhe ajude. Lembrando que temos várias áreas, vários papéis e você tem várias saúdes também. E obviamente que dentro de uma semana nem sempre dá para contemplar tudo. E o objetivo do planejamento semanal é justamente fazer com que a sua semana ela seja mais fluida, fazer com que as suas prioridades sejam atendidas e fazer com que você tenha a sensação de progresso, tenha a sensação que a sua vida está caminhando e você está fazendo o que importa para você. Porque muitas vezes a gente tem tantas atividades, tantas coisas, que na realidade a gente tá fazendo um monte de coisa, só que a gente não faz, muitas vezes, questões importantes pra gente. Ou a gente não tem um bom gerenciamento de tempo, o que faz com que a gente fique atropelada, que a gente não consiga incluir uma atividade física ou um lazer, justamente por essa falta de gestão de tempo. Então, o primeiro ponto de um planejamento semanal fundamental é separar uma hora da semana para fazer esse planejamento. Então, como eu falei, hoje, domingo, estou gravando, e é hoje o dia oficial que eu faço o meu planejamento semanal. Então, geralmente, umas 6 da tarde é o horário que eu sento, vou ali no computador e elaboro esse meu planejamento. Mais ou menos eu separo 1 hora por dia. É óbvio que hoje em dia, muitas vezes, eu faço um pouco mais rápido, porque a gente já vira um hábito. Então, fazer o planejamento da semana é um hábito, é um novo hábito. E obviamente que no começo, talvez se você nunca fez, pode ser um pouco mais desafiador, mas à medida que você vai vendo que você vai fazendo o planejamento semanal, e obviamente que depois cumprindo esse planejamento semanal, a sua vida flui muito melhor. Então, domingo, por quê? Porque se você faz no domingo, quando você começa a semana segunda, você já começa sabendo o que você vai fazer, você já começa com as suas prioridades estabelecidas, então você não precisa pensar muito. Então, vou dar um exemplo aqui. Chega no domingo, mais ou menos 6 da tarde, eu organizo a minha semana e quando eu começo na segunda, eu já deixo a minha roupa fitness também separada, a minha roupa de trabalho já separada, já algumas coisas, inclusive às vezes a salada, se eu vou comer salada pré-pronta, comida às vezes que eu já vou comer. Por quê? Para facilitar a minha vida. Porque se eu for deixar para pensar tudo ao longo da semana, isso vai me consumir tempo e ao mesmo tempo energia, até mesmo decisões. Então, o primeiro passo é organizar a semana antes dela começar. No meu caso, eu faço o domingo. Tem gente que faz segunda de manhã cedo, enfim,
Eu acredito que não tem, que nem eu falei, não tem bala de prata, não tem uma regra, porém eu acho muito bom fazer no domingo à noite para você já ir se conectando com a semana. Então, esse é o primeiro passo. Passo número 2 é escolher a ferramenta de organização. Eu falei aqui que eu abro o computador, né? Eu uso o Google Agenda, porque eu escolhi essa ferramenta. O Google, para mim, é muito interessante pela forma como essa agenda ela se dispõe, então eu gosto bastante, essa questão dos horários, de colocar cores, então, dependendo da área, então eu coloco cor para atividade física, uma cor, questões do trabalho, gravação de vídeo, mentoria, então eu coloco várias cores distintas. E também porque ela está no celular e no computador. E muitas vezes eu não estou com o computador. E o celular, sim, né? Hoje em dia a gente tá bastante com o celular, então a probabilidade de eu ver é maior. Ah, gosto do planner, já agenda de papel, às vezes raiz. Tudo bem, você pode escolher o que funciona melhor. Pra mim, eu gosto dessa versão meio tecnológica e um pouco old school. Então tem o papel e tenho o Google Agenda. Porém, eu uso muito mais o Google Agenda porque é o que vem funcionando pra mim melhor. Então, muito mais do que o papel, embora eu goste bastante dessa sensação do papel. Então, número 1, separar um dia antes da semana começar. Eu escolhi domingo, né? E eu sugiro o domingo, porém, você pode ver como fica melhor pra você. E número 2, escolher a ferramenta. Então, Google Agenda, Planner, agenda de papel ou outro sistema de agenda que você ache melhor. Número 3 é estabelecer as prioridades. E como que você vai estabelecer as prioridades? Basicamente, primeiro passo é um passo a passo, né, que se chama DRD. E eu aprendi com Jerônimo Temel, que é um dos mentores de produtividade, que já li o livro dele, já fiz cursos dele, então eu me inspiro bastante nele. E ele fala que primeiro descarregar, reunir e depois distribuir. Ou seja, primeiro você tem que descarregar tudo que você faz na semana. Ah, eu levo as crianças pro colégio, eu vou pro trabalho, eu vou pra academia, eu vou pra aula de yoga, eu tenho cliente no final do dia, vou pro supermercado. Então você distribui todas as atividades, isso antes, né, de colocar mesmo na agenda. Depois você reúne as semelhantes. Então, por exemplo, Hannah, quando eu vou almoçar, muitas vezes eu já aproveito para fazer atividades na rua. Então, se eu tenho que ir na farmácia, se eu tenho que, às vezes, até no mercado, se é pouca coisa, comprar pouca coisa ali. Sei lá, se eu já tenho que ir num dentista, eu já aproveito essa minha saída e, às vezes, claro, faço um almoço estendido, às vezes não, às vezes no próprio almoço. Pra o quê? Porque eu já tô na rua. Então, isso reúne essas atividades. Então, muitas vezes, você consegue reunir atividades até mesmo semelhantes, ou que seja, por exemplo, na rua, ou que seja próximo do seu trabalho. E depois distribuir. E aí sim, vai linkar com esse planejamento semanal, que é você distribuir na sua agenda. O quarto passo é colocar aí efetivamente na agenda. Então, por exemplo, no Google Agenda, você coloca ali nos espaços em cada hora, né? Eu uso por hora, porém, às vezes tem alguma atividade mais curta, e você coloca ali. Então, das 7 às 8 você vai treinar, às 8 tal hora você X reunião, e assim sucessivamente. Então, das 11 a meio-dia você tem dentista. E aí, o bem interessante dessa parte além de você colocar, você deixar uma área de manobra. Porque um erro muito comum nesse planejamento semanal é preencher todos os horários, de segunda a sexta, ou enfim, se você trabalha final de semana, é querer preencher tudo. Só que na realidade é preciso deixar uma área de manobra para um atraso, para uma intercorrência ou até mesmo para o deslocamento. Então não é a quantidade de tarefas em si que é importante, e sim as tarefas serem relevantes de acordo com o seu momento de vida, de acordo com essas prioridades suas. Então o quarto passo é distribuir, né, ao longo da semana e organizar horário por horário, deixando a área de manobra. E por fim, o quinto e último passo, não menos importante, é deixar hobbies, deixar tempo para lazer, deixar tempo para alguma coisa que seja para descarregar, para renovar sua energia. Então, falei hobbies e lazer, mas pode ser uma meditação, pode ser alguma questão que seja importante, pode ser brincar com seu filho, enfim, alguma questão nesse sentido. Porque muitas vezes a gente acha que planejamento semanal, ele é só questões do trabalho, ou só questões da vida. Só que na realidade
contempla todas as áreas e todos os seus papéis. Então é claro que o lazer e o hobby, então tocar uma guitarra, enfim, ver até uma série que você goste, então colocar também isso, não esquecer disso, né? Não esquecer que somos seres integrais e todas as áreas, todas as saúdes e todos os seus papéis, eles são fundamentais. Beleza? Vamos fazer um overview aqui. Primeiro passo, organizar antes da semana começar, então separar domingo, né, de preferência, ou pode ser outro dia, e já organizar, separar uma horinha. Número 2, escolher a ferramenta Google Planner, Agenda. Número 3, definir prioridades, então lembra do DRD, então descarregar, reunir, distribuir, e aí definindo essas prioridades, você vai fazer o passo 4, que é colocar na semana, então deixar 1 hora por dia lembrando da hora de manobra. Então, lembrando sempre que vai depender da sua individualidade, do seu contexto, quais são as atividades, então não tem uma receita de bolo, esses são os passo a passos, é um método, digamos assim, porém vai ter uma variabilidade de acordo com a sua vida. E por último, colocar hobbies, colocar lazer, colocar atividades de autocuidado, isso é fundamental para que o seu planejamento semanal, ele seja bom, digamos assim, porque de nada adianta planejar a sua semana e não contemplar nada que realmente te faça bem. E obviamente que o trabalho também nos faz bem, pelo menos o meu trabalho me faz feliz, porém é fundamental ter outros tipos de atividades. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que você faça seu planejamento semanal. O passo 2 é cumprir o planejamento semanal, então você vai ver que se você nunca fez, no começo vai ter semanas que, por exemplo, 60%, 70% você vai cumprir, porque é assim, todo hábito no começo ele tem uma complexidade, porém você vai ver que ao longo que você vai fazendo, e você vai cumprindo, e você vai organizando a sua semana, você vai ver que a sua vida fica mais fluida, que a sua semana você sente que você contempla as várias áreas, e também, ao mesmo tempo, quando você tem alguma questão que você precisa ajustar essa rota, no próximo domingo, ou seja, na próxima semana, no pós-planejamento, você consegue visualizar a semana anterior. Então você pensa, cara, olha só, essa semana eu fiz 2 treinos só, cuidei pouco da minha saúde física. Então, bora priorizar isso na próxima semana. E assim, sucessivamente. Então, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que você faça, aplique, não adianta nada ver esse vídeo. Se você não colocar a mão na massa, fazer esse passo a passo e errar, acertar. Qualquer dúvida, estou à disposição, os meus contatos estão no Instagram, então, @hanabesbate. Temos o podcast Saúde com Ela, onde toda semana tem um episódio, seja insights, seja com convidado. Então, o último episódio foi sobre sexualidade com a doutora Andressa Maeda. Então, a gente falou sobre sexualidade feminina, tá bem maravilhoso. Fiz um insight também sobre ciclos e sobre filtros para fazer escolhas. Então, tá muito maravilhoso. Tem convidadas, tem convidados, tem os meus insights também. Você comece a aplicar esse planejamento semanal, que eu tenho absoluta certeza, não só por mim mesma, o quanto mudou minha vida, como diversos clientes, o quanto isso ajuda, porque quando a gente aprende algo e aplica, isso tem um poder muito maravilhoso de transformar a nossa vida para melhor. Beleza? Beijo de luz com muito amor e até o próximo vídeo. Tchau!